Meu nome é Sara Cipriani, eu tenho 25 anos, eu estudei Relações Internacionais. Mesmo minha família sendo da área da saúde, meu pai médico, dono de uma clínica com psiquiatras, psicólogos e minha mãe enfermeira, eu sempre sofri de depressão. Minha mãe sempre me disse que eu era uma criança atípica, que eu era mais quietinha, que eu não tinha tanta amizade na escola, mas eu fui perceber mesmo que eu era depressiva com 13, 14 anos, porque eu via os pacientes do meu pai com os mesmos sintomas que eu sendo tratados à base de remédio. Tanto que eu falei para minha família, falei, não, eu quero remédio também. Eu passei com vários profissionais da clínica e eu via as outras pessoas tendo uma melhora do quadro e eu não, eu continuava triste, continuava infeliz. E com 14 anos eu comecei o tratamento para depressão. Então eu comecei com um remédio mais fraco, só para me dar um ânimo, para me dar uma vontade a mais de viver, tirar aquela tristeza que eu sentia. Só que com o tempo eu tive que aumentar a dose, aumentar mais, trocar de remédio, incluir outros. E com 21 anos eu descobri que eu desencadeei a fibromialgia por causa da depressão. Então, além de tomar remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para ter ânimo, ter força, porque eu ficava muito cansada, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu tive também que tomar remédio para dor da fibromialgia. Isso me prejudicou na faculdade, no colégio. Eu era muito orgulhosa. Eu não queria que ninguém soubesse do meu problema. Ninguém. Tanto que só meus pais sabiam e os médicos que eu passava. Só que a minha fuga era viajar. Não era um hobby, como qualquer outra pessoa normal. Não, eu viajava para fugir da minha realidade. As meninas da minha idade falavam, nossa, sua vida é perfeita, você tem tudo que você quer, sua família é bem estruturada. Eu fui para 43 países, achando que eu ia encontrar em algum lugar o que me faltava. Conhecia culturas diferentes, só que eu vivia numa prisão. A prisão estava dentro de mim. Não adiantava sair do meu país, achando que os problemas eram externos. O problema estava em mim. E eu sempre fui evangélica, eu nasci num lar cristão. Só que quando eu ia pedir conselhos na igreja, o que me diziam era, isso é um problema, é uma doença, é o mal do século, todo mundo tem, é normal, você vai ter que conviver com isso. E além de me frustrar, eu frustrava a minha família também, principalmente meu pai, porque eu cobrava muito dele. Eu falava assim, pai, você cura todo mundo, você pelo menos ameniza os sintomas de depressão dos seus pacientes e você não consegue resolver o meu problema. Porque chegou uma hora que ele falou assim, eu desisto, eu não tenho competência para cuidar de você. Nós temos uma clínica com vários profissionais, vai em quem você quiser. Eles vão resolver seu problema ou vão tentar resolver seu problema, eu não consigo. Eu não sabia de onde vinha a minha tristeza, eu só sabia que eu era muito triste, muito. Tanto que quando eu chegava em casa, eu tinha que me trancar no quarto. Porque era o único lugar que eu conseguia descarregar tudo aquilo, ficar do jeito que eu realmente era. E então, o pensamento que vinha na minha cabeça sempre era de bater o carro, porque eu morava num lugar onde eu tinha que pegar a estrada todos os dias e eu tinha um carro que corria muito, que aliás foi o meu sonho de consumo, que para ser feliz eu achava que eu precisava dele. E eu fui e meu pai, como me dava tudo que eu queria, me deu uma BMW. Eu queria muito aquele carro, achava que ia ser feliz com aquele carro e no fim não mudou nada. Pelo contrário, era o jeito que vinha na minha cabeça de me matar. Forjando o acidente, né? Que era o que eu pensava. Eu vou bater o carro, vai ser um acidente, não vai acontecer nada. As dores foram piorando, os remédios não faziam mais efeito. Eu fui trocando de remédio e nenhum fazia efeito. Eu ia na dose máxima e não fazia efeito. E aí chegou um dia que eu acordei, foi o pior dia pra mim. Eu acordei e a única coisa que eu pensava era me matar, porque eu não estava aguentando de dor e de tristeza, era muito forte. Só que eu lembrei que minha mãe tinha me chamado para ir ao templo. E eu tinha muito preconceito, eu tinha falado que não. Só que naquele dia eu dei uma chance, eu falei, eu não tenho mais nada a perder, ou é isso ou eu me mato, então eu vou dar mais uma chance. Já tentei tudo. Foi assim que eu cheguei ao Templo de Salomão. Foi nesse dia. E mesmo irritada, contrariada, oraram por mim. Eu senti uma diferença. E a prova que lá era o lugar certo, que lá era o lugar que iria resolver o meu problema, foi que no dia que eu fui ao templo, eu consegui dormir.
dormi uma noite inteira, dormi bem, coisa que eu não fazia há muito tempo. Eu nem me lembrava de como era dormir uma noite inteira bem, descansar. Foi o único lugar que resolveu alguma coisa. Então eu vou continuar. Eu vou toda semana. Depois de uns 4 meses frequentando, eu tive a certeza de que eu estava curada. Então eu não vi mais necessidade nenhuma de tomar aquele monte de remédio que eu tomava. E eu resolvi parar de tomar os remédios. E eu parei, sem medo algum, mesmo algumas pessoas duvidando, os médicos achando que é uma doença que não tem cura. Como assim vou parar de tomar remédio? Eu parei. Aquele preconceito que eu tinha da igreja acabou, porque foi lá que eu fui curada. Foi lá que eu vi realmente o poder de Deus na minha vida. E assumi a minha fé e eu comecei a frequentar as reuniões de quarta, de domingo. Então eu comecei a ouvir mais sobre o Espírito Santo. E no começo para mim foi muito confuso, porque como eu era de outra denominação, eu acreditava que era uma coisa completamente diferente. Para mim eu tinha o Espírito Santo. Só que ao mesmo tempo, como eu teria o Espírito Santo, como eu tinha Deus em mim, o Espírito de Deus em mim, se eu era depressiva e triste? Isso não fazia sentido. O que me fez ter certeza que eu não tinha o Espírito Santo na minha vida era porque um dos sinais que a pessoa tem Espírito Santo, ela não tem medo do amanhã, ela se preocupa em ganhar almas, ela se preocupa com as outras pessoas. Então eu era muito egoísta, mesmo depois da minha cura, eu pensava assim, eu fui curada, cada um com seus problemas. Eu não me preocupo com as outras pessoas. Se eu conseguir, os outros vão conseguir também. Eu não vou ficar falando para todo mundo. E eu era insegura. Eu tinha medo. Eu não sabia o medo que eu tinha. E com isso eu reconheci que eu não tinha o Espírito Santo. Não tinha. Eu conhecia a palavra, eu conhecia a teoria, mas eu queria ele em mim. Então eu comecei a buscar. Eu comecei a me aprofundar nas reuniões de busca do Espírito Santo. Então eu ia sempre, de quarta e domingo, eu não faltava. Eu comecei a pedir o Espírito Santo nas minhas orações. Eu comecei a jejuar. Eu tive que largar o meu orgulho. Eu era uma pessoa orgulhosa. Eu era uma pessoa muito vaidosa. A hipocrisia em que eu vivia, a religiosidade, tudo isso eu tive que pôr de lado para realmente colocar minha vida no altar e falar, Deus, eu sou assim, eu sou tudo isso, mas eu quero o Espírito Santo na minha vida. Eu pensei, antes de sair de casa, hoje eu não saio sem o batismo da reunião. Eu não saio. Eu fui com a certeza de que eu seria batizada. E na hora do batismo, eu me lembro que logo em seguida veio uma paz, veio uma certeza, algo que me preencheu. E eu tive a certeza da realização, de que eu estava totalmente realizada, porque tudo que eu busquei a vida toda, eu encontrei. Tudo. O que eu não encontrei em médicos, em remédios, em viagens, em coisas, em pessoas, eu encontrei com o Espírito Santo. O que eu queria a partir daquele momento era contar para as pessoas, olhar para as pessoas como almas. O que eu tinha recebido naquele momento eu queria passar para todas as pessoas. E hoje eu sou uma pessoa feliz, uma pessoa completa, realizada, independente das situações. Hoje eu falo do que Deus fez na minha vida para as pessoas, eu não escondo mais, eu me importo com as pessoas, eu vou para hospitais falar do que foi feito, da minha cura. E hoje eu percebo que eu realmente tenho relacionamento com Deus, que não é só na teoria, que depois do batismo do Espírito Santo eu tenho experiências com Ele. Ele faz parte da minha vida, faz parte das minhas escolhas. Eu consulto Ele antes de fazer tudo. Faz parte de tudo na minha vida. Eu não excluo de nenhuma situação. E hoje eu não preciso mais fingir uma pessoa que eu não sou. A máscara que eu usava antes, ela não existe mais. Hoje eu vejo que o Espírito Santo para mim é tudo.